Estamos de volta com informações sobre o cumprimento de pena em regime aberto. O acesso a estas informações é ainda escassa nas comunidades, o que gera dificuldade na recepção dos reclusos após a prática de crimes. Especialistas alertam para o risco de exclusão social, discriminação, localização e segurança, apontando estes fatores como grandes desafios na atualização de dispositivos eletrónicos, sobretudo considerando a realidade econômica de Moçambique. A crise no sistema penitenciário não é apenas de Moçambique. A medida nova entre nós é antiga e muito utilizada em vários países por longos anos, como os Estados Unidos na década de 60. E depois seguiram-se Canadá, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Alemanha, Suécia, Holanda, Suíça, França, Espanha, Itália, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, África do Sul, Argentina e outros. O contato direto foi às ruas para acolher a visão dos cidadãos sobre a ideia da tornozeleira. As respostas quase se assemelham. Eu acho que não há condições para se usar esse sistema. Porque até mesmo uma internet, existem zonas urbanas, existem zonas rurais em que há muitas dificuldades para ter acesso. Então, não sei qual seria exatamente a estratégia que o governo vai usar para monitorar essas pessoas. Imagina uma pessoa que está numa zona muito recôndita que nem sequer energia não tem. Será que haverá um satélite? Não sei qual é. Mas eu acho que isso não terá uma funcionalidade muito concisa. Talvez selecionando os casos para as pessoas que mostram uma fidelidade naquilo que é o cumprimento da pena. Se calhar com essas pessoas pode funcionar. Cerca de aliviar as cadeias, eu acho que pode, de alguma forma, aliviar as cadeias, sim. Mas quanto à preparação do país, eu não acredito que o país esteja preparado para um controle mais eficaz. Porque temos visto, mesmo em alguns casos, de alguns serviços que usam sistemas, porque eu quero acreditar que essas pulseiras, né, vai-se usar um sistema tal de controle, mas, como eu dizia, em alguns casos, em alguns sistemas, nós vemos que não há tanta eficácia. Nós não estamos preparados para vida eletrônica. Eu acho que posso assim dizer, mas se vai se implementar, a ideia é bem-vinda, como eu disse antes, para aliviar a pressão das cadeias, porque temos visto as cadeias estão muito sobrecarregadas, então, numa ou de outra forma, vai ajudar. Ouvi dizer que os reclusos serão soltos, mas levarão consigo uma porcela que lhes identifique que estão fora, mas estão controlados. Então, em algum momento a ideia é boa, porque são humanos, praticaram atos, né? Mas em algum momento, dependendo de terem visto como que ele se comporta, dá para ser liberto, entre aspas. A ideia é boa para mim, no meu analisar, no meu ver, a ideia é boa. Até o ponto deles implementar, acho que estão em altura de lhes controlar. A opinião do governo está bem, né? Não sei já as condições de dinheiro, mas em termos da ideia do governo, está na linha certa, né? Para minimizar as pessoas que estão lá, porque acho que ultimamente acompanham que as cadeias estão cheias, não sei o quê. E aí haverá um momento em que as pessoas vão sair ficando em cada, de tipo, será cadeia em cada deles. Não será cadeia já lá, porque o Ministério da Justiça acompanha que ele vai diminuir aquelas pessoas que terão de tipo 24 anos de prisão. Pode cumprir um pouco de 12 anos. 12 anos pode ultimar em cada com aqueles processos de eletrônico. Sim, sim. Mas a ideia está bem-vinda. Não sei já as condições de Estado, de dinheiro do Estado, do governo.
Eu acho que é uma boa iniciativa, tendo em conta que até alguns irmãos estão detidos injustamente, mas talvez para controlar se são ou não são quando estão fora, por mim é uma boa iniciativa. Dá para apostar nessa ideia. Alguns entrevistados voltam à raiz do problema, apontando caminhos que podem ser trilhados para a redução da superlotação nas cadeias. Serem seletivos nos crimes em que levam os reclusos para as cadeias. Serem mais seletivos. Que eu acredito que existem cidadãos que se calhar até ficam lá à espera de como é que eu posso dizer? À espera do julgamento, se calhar por uma falha de... como é que eu posso dizer? Se calhar porque houve um erro. Na verdade não queriam aquela pessoa, então houve um erro, mas a pessoa fica à espera na cadeia por muito tempo, 6 meses, 1 ano, ou até mesmo 2, 5 anos, depois descobre-se que essa pessoa nem tinha que estar lá. Então acho que as pessoas, o nosso sistema tinha que ser um pouco mais minucioso antes de recolher as pessoas para as cadeias lá definitivamente. Nas cadeias, na prisão preventiva, devia haver uma seleção um pouco mais concisa, atendendo e considerando que as cadeias por si só já são não tem um sistema para albergar um número maior de pessoas. Para a superlotação, eu acho que podia-se rever os casos. Falo do tempo, como é que se diz? Acho que tem que cortar. Do tempo de cumprimento da pena. Eu acho que em alguns casos tem que se rever. Porque há crimes que não compensa ficar tanto tempo na cadeia, pode-se usar um sistema de correção. Então, para aliviar a superlotação, né? O sistema das pulseiras eletrônicas pode sim, de alguma forma, ajudar. Numa primeira fase vai ser um pouco difícil, porque ainda não estamos habituados, mas com certeza que ao andar do tempo vai ser útil para o nosso povo moçambicano. Enquanto busca-se pela dignidade humana e pelo alívio da superlotação nas cadeias, questiona-se o nível de preparo face à realidade, quer para questões de segurança, assim como em questões de infraestrutura. A primeira comissão da Assembleia da República, durante os seus trabalhos de fiscalização das penitenciárias, não só constatou a superlotação, mas também a situação deplorável das reclusas. Olhando objetivamente para a questão das pulseiras, podemos dizer que isto já, portanto, é uma interpretação daquilo que são as normas do direito processual penal, que é a questão da garantia do cumprimento das penas, mas ao mesmo tempo também olha-se um bocadinho para a questão do código de execução de penas, porque as pulseiras serão usadas, em princípio, para os condenados, em princípio, porque a ideia é diminuir aquilo que é a sobrerotação nas cadeias. A primeira comissão esteve ainda há alguns poucos meses em atividades de fiscalização das atividades de administração da justiça e de segurança, e constatou-se em várias das instituições fiscalizadas que havia, principalmente as penitenciárias, que havia uma certa dose, passa a expressão, de excesso de reclusos num estabelecimento, que é a superlotação, e também existia um tratamento quase que improvisado das reclusas mulheres, porque víamos que havia situações em que reclusas não tinham celas próprias, tinham que estar nos gabinetes ou então tinham que estar em lugares de improviso para pernoitar. Então entendo que esta medida das pulseiras pode ajudar a manter as pessoas nos seus domicílios, mas com o controle do Estado. O chefe da primeira comissão alerta para que a implementação das pulseiras não seja um pretexto para o relaxamento dos juízes no cumprimento dos seus deveres, mas também recorda a necessidade de garantir a qualidade do dispositivo eletrônico. Agora, é preciso garantir
que estas pulseiras tenham a qualidade suficiente para que elas possam funcionar como medidas alternativas à prisão efetiva. Porque, na verdade, o Estado tem que evoluir no sentido de não permitir que estejam detidos pessoas que não têm que estar detidas. E também fazer valer tanto as penas como as medidas de alternativas à prisão. A prisão é uma sanção ou uma medida cautelar que já está sendo descontinuada há tempos, porque já vem surgindo novas formas de punição ou de medidas de segurança que podem colmatar a prisão. Então, na defesa dos direitos humanos, as pulseiras eletrônicas são muito bem-vindas, mas também é preciso que sejam implementadas de uma forma a que elas não sejam mais um subterfúgio para o cumprimento dos deveres jurídicos. Então, penso que, olhando para aquilo que é a experiência de grande parte do mundo e também olhando para aquilo que é a evolução jurídica moçambicana, as pulseiras serão necessariamente bem vistas. Penso que a nível da Comissão, e poderá, se tiver que passar por forma de lei, terá que passar. Se tiver que passar por alteração ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, então terá que passar naturalmente. O criminalista defende que é importante que a atribuição das pulseiras eletrônicas seja feita com base em informações que abonem o recluso, como forma também de garantir a segurança de todos. Logicamente que para que as pessoas, os detidos ou condenados, principalmente condenados, beneficiem de uma medida alternativa à prisão, neste caso em concreto em regime de segurança ou em regime fechado, há um conjunto de requisitos que devem se chamar à tona. Primeiro é que, se for em liberdade condicional, tenha cumprido metade da pena, tenha um comportamento exemplar dentro do próprio sistema prisional, ou seja, dentro do local onde está cumprida a pena, ou seja, o relatório, a informação individual do recluso seja abonatória e que pense-se que a saída dele, em cumprimento de parte da pena que falta, em regime aberto exterior, não venha comprometer a segurança, quer para a efetivação da pena, quer para os outros que o vão rodear, inclusive a vítima ou as vítimas que foram motivo da sua detenção e condenação. Ele vaticina enormes desafios, como, por exemplo, a localização de quem possui a pulseira e estigma social, a vigilância e pronta resposta em casos de violação da medida. E ainda assim, é preciso também refletir sobre os desafios que, com esta introdução das pulseiras eletrónicas, teremos ou terão as entidades de supervisão e de controle. Portanto, é um mecanismo novo, logicamente que esses desafios vão surgir. Pelo que eu percebi, é um controle remoto, uma vigilância remota por via de localização e identificação de onde efetivamente esses beneficiários estarão. Isto quer dizer que teremos que ter acesso à internet plena, sem oscilações, sem déficit, e uma espécie de local de vigilância, neste caso vigilância estática, que seria um gabinete, uma sala de monitoramento, de controle de cada um desses indivíduos a funcionar plenamente, com pessoas que conhecem as coordenadas geográficas, inclusive os aspectos relacionados ao GPS. Portanto, isto é um desafio, principalmente num estado ou num país em que as ruas e avenidas, parte das localidades, os GPS igualmente confundem-se, não localizam efetivamente a rua ou a avenida. Portanto, vai ser um desafio em casos de eventual necessidade de localização efetiva do indivíduo que pretendemos que está com essa pulseira. Um outro desafio que se prevê é uma espécie de discriminação, estigmatização social deste indivíduo. Portanto, as pessoas vão olhar para ele com a pulseira, no pé, se estiver de calções ou de calças, e vão ter uma informação mínima de que é um indivíduo que está com vigilância
no sistema penitenciário, logo a reflexão de que é um criminoso e eventualmente uma reação discriminatória da sociedade. Isto obriga necessariamente que deve haver campanha de sensibilização e difusão de informação de que efetivamente se trata, que é para evitar esse estigma. Agora, logicamente que na eventualidade teremos pessoas que vão tentar subtrair ou retirar essas pulseiras usando vários mecanismos, e se estamos preparados para rastreamento se isso suceder. Portanto, é preciso que os conteúdos relacionados efetivamente à vigilância paralela, em caso de não cumprimento, em caso de não funcionamento dessas pulseiras, estejam cautelados. Portanto, é isso que se tem que ver no fundo das coisas, apesar de que a norma ditar efetivamente que quem vai beneficiar ou quem deve efetivamente beneficiar de uma medida alternativa à prisão sejam pessoas com comportamentos adequados, com comportamentos destacáveis, e que outros conjuntos de aspectos de apologia ou de subscrição a este benefício sejam cautelados. O Centro de Integridade Pública afirma que há precipitação na introdução do projeto das pulseiras eletrônicas por falta de autonomia financeira por parte do governo, defendendo a sua interrupção. Não há dúvida nenhuma que há precipitação. Na minha análise, há uma precipitação muito grande. O que o ministro da Justiça quer fazer é simplesmente deixar a sua marca e um problema para que ele que vem lhe substituir, que vai apanhar esse sistema todo arrebentado, desculpe-me o termo, e não vai ter capacidade de pôr isto a funcionar, porque vai funcionar no início. Agora que tem dinheiro vindo do estrangeiro, lá onde ele foi pedir dinheiro. Mas depois quem disse que o dinheiro do projeto termina? E depois você tem que criar capacidade interna para continuar as coisas a funcionar. Será que o nosso país tem essa capacidade? Ou estamos a discutir que pessoas nem têm salário? Até hoje, há muita gente que não recebeu salário. E você está a trazer sistemas que a princípio podem ser muito caros para o próprio país. Então, para mim é um projeto que devia ser afastado. FAEL encontra eficácia na colocação dos reclusos em atividades produtivas e não nos dispositivos eletrônicos, que na sua afirmação é mais dispendioso. Vamos ao Código Penal, vamos aplicar aquilo que o Código Penal diz, penso que desde 2014, sobre penas alternativas de prisão. E quando os juízes são questionados, por exemplo, o porquê deles não aplicarem as penas alternativas de prisão, eles dizem que não estão a ser regulamentados. Quer dizer, o Código Penal tem estas medidas, mas não regulamentou a forma da sua aplicação. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é muito mais barato e não vai te trazer problemas no futuro você aplicar aquelas medidas que é um indivíduo, por exemplo, fazer trabalho comunitário. Que é um indivíduo, por exemplo, ir a uma machamba produzir durante X tempo. Quer dizer, coisas deste tipo não custam dinheiro. Então, qual é a nossa dificuldade? De não aplicar aquelas medidas e querer ir para coisas sofisticadas que só funcionam no primeiro mundo, no nosso país não funciona. Eu não estou a ver a razoabilidade desta medida. Estamos num dos bairros da cidade de Maputo e nossa reportagem constatou que há ainda um número significativo de pessoas que não têm informação sobre a introdução de pulseiras eletrônicas. O mais preocupante desta questão é que, como é que esta mesma comunidade, estas pessoas poderão acolher ou encarar os prisioneiros que irão cumprir as penas em casa. Veja de forma breve como algumas pessoas abordam com dificuldades este assunto. Já ouviu falar da introdução das pulseiras eletrônicas em Moçambique? Não, é a primeira vez a ouvir. Nunca ouviu falar? Não. Nem na rádio, nem na televisão, nos jornais, redes sociais? Não, é a primeira vez a ouvir isto. De verdade tem que ser controlados, porque agora andamos com medo. A vida de agora, de verdade, não está pior aqui na nossa zona embaixo. Aqui na nossa zona embaixo tem muita bandidagem. Porque eu acho que
ia ser uma melhor forma de controlar esses recursos. Sim. E também a parte da bandidagem também ia reduzir. Ia reduzir como? Eu tenho a certeza que muita gente já ia ter medo de cometer crimes. Sim. Mas a pessoa vai ter a pulseira, vai ficar em casa, já não estará na cadeia. É daí como colocar a pulseira, essa tal pulseira. Por mim, será melhor também se, conforme que está a dizer que na cadeia fica muito cheio, já não tem espaço. Por mim será melhor quando alguém cumprir enquanto está em casa, mas está onde controlar. Por mim estará exatamente boa, estou a gostar. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos revela que está preocupada com a falta de informação nas comunidades sobre as tornozeleiras. Uma das coisas que nos preocupa como comissão é que esta medida tem que ser socializada. Qualquer medida que é implementada é preciso socializar. Socializar é no sentido de informar a sociedade e a comunidade. Então, nós como comissão temos um mandato de monitoria das prisões. Então, no âmbito da monitoria das prisões, haveremos certamente depararmos com essa situação, tendo feedback daquilo que é a implementação desta medida. Agora, o que nos preocupa é a questão da compreensão da consciencialização da sociedade. Por quê? Porque alguém que é aplicado esta medida poderá sofrer estigmatização, ou pode ser linchado, pode sofrer qualquer outra medida. Porque se nós aplicamos essa medida e a sociedade não percebe por que está a ser aplicada essa medida, provavelmente pode trazer o descrédito às instituições de justiça, à prisão, no sentido de que hoje em dia as pessoas já não ficam na cadeia. Porque a percepção do cidadão comum é que quem está na cadeia é quem está privado de liberdade. Não havendo essa possibilidade de que outras medidas aplicáveis, que em outros quadrantes também aplicam-se. Nós vimos aqui recentemente o caso do Bolsonaro, que se fala tanto, que foi aplicado uma pulseira eletrônica, uma medida de prisão domiciliar. Então, é preciso que haja esse nível de consciência e esse é o trabalho que a Comissão vai fazer no âmbito da promoção. Este é o nosso trabalho, nosso dever de consciencializar. Mas mais do que nosso dever, ao próprio dono da implementação dessas medidas, que eu falo que é o Ministério da Justiça, deve também prestar esse esclarecimento à sociedade e fazer esse trabalho de socialização. Porque a nós cabe monitorarmos e percebermos qual é a reação e como está a ser implementada esta medida. E sustenta mais. Nem todos nós temos os mesmos níveis de percepção e entendimento das coisas. E se nós conseguimos, com uma linguagem clara e básica, comunicar à sociedade o que se pretende com esta medida e o que isso significa, é verdade que pode haver alguma resistência inicial, mas mais vale comunicar do que as pessoas ficarem num campo de especulação. Então eu acho que é muito importante deixar uma mensagem clara de que a privação da liberdade, ou seja, a medida alternativa à prisão, é uma realidade que está prevista no Código de Execução das Penas, mas, pese embora seja prevista há algum tempo, ela não era aplicada por falta de meios para poder efetivar esta medida. Então, com a pulseira eletrônica, essa pulseira eletrônica vai ajudar a efetivação dessas medidas. O sociólogo afirma que as pulseiras no tornozelo poderão originar a discriminação e exclusão social, além de integração. Se nós notarmos, a introdução de tornozeleiras eletrónicas pode levar à estigmatização severa dos indivíduos monitorados, como discutido por também alguns teóricos da era moderna. A marcação social deste grupo específico propicia uma exclusão que transcende o indivíduo, afetando suas famílias e comunidades. Essa exclusão não é apenas social, mas econômica, limitando as oportunidades de emprego, agravando o ciclo de pobreza. O desafio reside em como as comunidades percebem esses indivíduos e como estas percepções são moldadas por narrativas sociais. Clareza sobre a que tipo de crimes será aplicada a medida da pulseira. O perfil dos beneficiários é o que defende a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Outra questão que nos preocupa é saber como o governo tem que estabelecer claramente o protocolo sobre a que medidas, a que tipo de crimes é aplicável esta medida, qual é o perfil das pessoas que se vão beneficiar dessa medida, porque um dos princípios que vem no Código de Execução das Penas, para além de ser do princípio da dignidade humana, tem o princípio da não discriminação.
Tem o princípio da não discriminação, o princípio da individualização das penas e o princípio da responsabilidade. Então, é preciso, sobre esses princípios envolventes à volta do Código de Execução das Penas, o governo defina um critério claro a quem será beneficiada essas medidas, sob pena de uso arbitrário e aplicação arbitrária dessas medidas. A outra questão é garantir que o custo de